Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Bárbara Baião, do Jota. A gente tem o prazer de receber aqui hoje o secretário executivo da Fazenda, Dario Durigan. A gente vai tentar resumir aqui, eu e o meu parceiro, Fábio Graner, analista econômico do Jota, principais temas que a gente considera aí desse cenário econômico, tentar também endereçar algumas perguntas aqui dos participantes que estão aí nesse call, né, do mercado financeiro. E acho que a ideia aqui é ter uma conversa aberta sobre a conjuntura de uma maneira geral. Secretário, queria te agradecer a presença e já endereçar a primeira pergunta, a gente está entrando no terceiro ano de governo. No início, né, nesses 2 primeiros anos, se tinha uma conjuntura econômica mais positiva, digamos assim, e mesmo assim isso não foi suficiente para reduzir esse patamar para reduzir a baixa desaprovação, a alta desaprovação do governo. A gente projeta a partir de agora, né, até o fim do governo, um cenário econômico tanto interno quanto internacional mais desafiador. Então a gente queria entender como é que o senhor vê isso e o que o senhor considera também do principal desafio para esse próximo biênio. Obrigada. Queria agradecer primeiro o Jota pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês, cumprimentar os assinantes que estão tomando esse tempo aí de nos ouvir, de participar, fiquem à vontade, por favor, participem. Agradecer o Fábio e a Bárbara pela entrevista, é sempre um prazer, estou sempre à disposição. Endereçando já a primeira questão da Bárbara, eu diria que o cenário, quando a gente olha pelo retrovisor, parece que os 2 anos anteriores foram mais tranquilos e que o difícil está à frente. Mas quando a gente viveu o dia a dia dos tempos para trás, os desafios estavam colocados a todo momento. Então, quando o governo se inicia, muita gente dizia que ia ser um caos, que o Brasil ia virar Argentina, ia virar Venezuela, e de fato as coisas não se deram nessa medida, e as expectativas que foram sendo geradas de crescimento do país, de inflação, de geração de emprego, de renda das pessoas, isso tudo foi sendo superado com o tempo, numa lógica que é a lógica do ministro Haddad, minha lógica, que é fazer a coisa com gradualismo, ajustando as expectativas para que a gente vá construindo de maneira muito transparente. A nossa agenda é transparente, a gente tem divulgado de antemão e estabelecido o que a gente pretende. Então eu diria que a gente teve 2 anos de muitos desafios, os desafios não foram pequenos, as perspectivas econômicas no começo desses 2 anos não eram as mais positivas, tanto que a previsão de crescimento era de 0,8 em 2023, era de 1 e alguma coisa, 1,8, 2 em 24, a gente cresceu 3,2, provavelmente 3,5, 3,2 em 23, 3,5 em 24, um crescimento próximo de 7%, quando se esperava um crescimento de pouco mais de 2%. O emprego está num bom patamar no Brasil, foram gerados mais de 3 milhões de empregos nesses 2 anos, e a gente tem uma única estratégia no Ministério da Fazenda, que é a que a gente vem desdobrando, desde que a gente começa o governo, e segue sendo a mesma, que nós temos uma premissa. O Brasil passou 10 anos com desarranjo nas contas públicas, que levou em grande medida a desarranjo político. Então o país teve uma série de instabilidade política, muita polarização na sociedade, muito desconforto nas famílias, nas pessoas, no meio empresarial, e a gente está aprendendo com o que aconteceu. A gente não quer repetir o passado, a gente precisa fazer ajuste das contas públicas, aprendendo com o que foi feito, seja nos governos anteriores, seja nos próprios governos do PT, está aí a desoneração da folha, a revisão da desoneração da folha, que não me deixa mentir, para que a gente reabra aqui no Brasil um novo ciclo de crescimento e desenvolvimento, que precisa de responsabilidade fiscal, precisa partir dessa premissa que a gente precisa ajustar as contas públicas para poder pensar em crescimento e desenvolvimento. Então, a Bárbara tem razão quando diz que os próximos 2 anos vão ser desafiadores, vão ser muito desafiadores. O contexto internacional tem nos dado mostra disso, né? A variação que a gente teve no câmbio, por exemplo, do fim do ano para cá, do fim do ano passado para cá, mostra que tem um elemento doméstico, mas em grande medida é o cenário externo quem está nos empurrando, quem está fazendo com que a gente navegue nessa instabilidade, nessa oscilação, né, do câmbio. Então, o que eu tenho a dizer assim, de partida a gente vai seguir com a nossa premissa de organizar as contas públicas e não é criar uma regra para daqui 20 anos isso funcionar. A gente está fazendo ajuste fiscal agora.
Em 24 a gente fechou o gap que tinha. Lembrando que o gasto que o governo federal sempre teve, inclusive nesses últimos 10 anos, ele está muito próximo em proporção do PIB, 19%. Esse é o gasto do governo federal. A gente herda o governo federal com esse gasto e hoje está mantido esse patamar até um pouco abaixo, dado o crescimento do país. A receita não estava acompanhando, então a gente tinha um gap de 2%. O orçamento apresentado em 22 tinha esse gap, previa 17% de receita. Nós estamos chegando. No ano passado a gente ficou com 0,09% de déficit, considerado a regra primária aprovada pelo Congresso. De maneira transparente, a gente tem trazido o dado do Rio Grande do Sul, que daria 0,36% de déficit. Ainda assim, com o dado do Rio Grande do Sul, muito abaixo das expectativas do mercado, que era de 0,8, 0,7, 0,9 no começo do ano. Então, o que eu tenho a dizer, a gente vai seguir com essa estratégia. A gente gostaria de fazer mais rápido esse ajuste de contas? Sem dúvida. O ministro Haddad e eu, a gente gostaria de ter apertado as metas, gostaria de ter aprovado os projetos de lei que a gente mandou para o Congresso com menos desidratação, gostaria de ter feito mais revisão de conta ano passado, gostaria de ter aprovado a limitação do fundo do DF, gostaria de ter aprovado a aposentadoria dos militares, gostaria de ter aprovado as regras do BPC como nós mandamos, mas faz parte, e a gente vê beleza nisso também, em abrir a negociação. A palavra final não necessariamente é nossa. A gente tem feito todo um esforço para estabilizar a economia. Acho que alguma expectativa e algum mau resultado, em termos de expectativa de preço, ela não vem tanto do resultado fiscal. Ela vem, acho que, de problemas de comunicação, ela vem de mudanças que a gente foi fazendo durante o ano em algumas regras, muitas vezes não comunicadas ou com muito ruído, mas acho que o resultado fiscal, como ele tem surpreendido para mais, é isso que eu preciso olhar para os números. A projeção do mercado era uma, a gente superou. Não é possível que o mercado diga, não, a gente previu uma coisa, vocês superaram, mas na verdade precisa de mais do que... Então, eu sigo reconhecendo que tem problemas, mas a gente foi vencendo parte importante desse ceticismo e o trabalho é grande pela frente. Secretário, aproveitando o gancho que o senhor deu sobre a política fiscal desse ano, a gente começou esse 2025 com uma política fiscal mais contida mesmo, como alguns interlocutores da equipe econômica têm dito, ou é simplesmente uma sazonalidade, o pé no freio agora é natural por ser janeiro, fevereiro também a execução é mais baixa. Há deliberadamente uma política fiscal mais contida nesse início de ano, e o senhor consegue garantir que o resultado fiscal, a meta de resultado primário, vai ser cumprida nesse ano e vai ser um resultado melhor do que foi no ano passado, melhor do que esse 0,36% de déficit? Bom, vamos aos fatos. O governo apresentou um pacote de medidas no ano passado para rever os gastos. A gente aprovou, em período curtíssimo de tempo, uma emenda constitucional, um projeto de lei complementar e um projeto de lei ordinário no Congresso que trouxeram economia. Muita gente, até logo antes, economistas de mercado que faziam levantamento diziam uma economia em torno de 70 bi em 2 anos seria algo razoável. E foi o que a gente fez. É uma economia de 70 bi em 2 anos. Um pouco menos em 25, um pouco mais em 26, com mudanças importantes, como a revisão da regra de valorização do salário mínimo, como limitações na Aldir Blanc, como desvinculação de receitas da União e outras propostas que a gente fez e foram aprovadas no Congresso. Então, quando a gente olha para os fatos, a gente vê que, e foi um trabalho feito no começo de 25, olhar para o que foi 24, em termos de pressão das despesas, a gente teve que bloquear 20 bi ano passado, e a gente viu que escapou das expectativas do próprio governo. E vamos corrigir, foi o que a gente apresentou ao Congresso. Então, a nossa expectativa é trabalhar com os líderes e os relatores agora do orçamento para mostrar. Tem que corrigir o PILOA que foi enviado para a gente cristalizar essa economia no orçamento. E esse trabalho foi feito pelo governo. A gente pegou item a item do que foi impactado pelas aprovações do ano passado e o quanto isso vai diminuir da pressão no orçamento. Esse é um primeiro passo. Como a gente não tem o orçamento aprovado, a gente tem uma regra de liberação para as discricionárias que vai seguindo um duodécimo, que na prática está indo mais devagar por todos os cuidados que a gente tem tido. Então, os fatos mostram que o começo do ano, impactado pelas medidas do ano passado, e pela a falta de aprovação do orçamento no Congresso e pelas necessidades que a gente tem de conter uma parte dos gastos e do impulso, não é uma questão de sazonalidade nem de vontade, é uma questão do que nós estamos fazendo, nós estamos direcionando.
o Congresso não pôde alcançar, aprovar o orçamento ainda. Não diria nem que é pela falta de diálogo, o governo tem feito o possível, apresentado todas as propostas, acho que tem, sim, aí algumas questões relacionadas às emendas parlamentares, à decisão do Supremo, que acho que tem esse espaço ainda de aperfeiçoamento do diálogo do Congresso com o Supremo e também com o Executivo, para ter essa segurança de como vai ser a execução das emendas parlamentares durante o ano. O que eu tenho a dizer é assim, a gente tem que ter muito cuidado com a execução orçamentária desse ano. A gente deveria mudar um pouco a lógica do ano passado para não ter que contingenciar ou bloquear mais para o fim do ano e, se preciso, contingenciar e bloquear agora, no começo do ano, porque o governo se organiza melhor, se houver essa necessidade, e as expectativas que o mercado tem em relação às contas públicas, elas já vão sendo mais bem digeridas desde o começo do ano, para não gerar incertezas sobre se vai ou não fazer no decorrer do ano. A gente vai fazer o que for preciso. O arcabouço fiscal, que estava em algum momento do ano passado, muita gente questionou, dizendo, ele de fato é sustentável até 26, ele vai parar de pé? Eu acho que hoje não tem dúvida sobre isso. O arcabouço fiscal, com todas essas medidas, ele chega forte e limitando o crescimento das despesas no país. Tanto que o resultado do ano passado, quando a gente compara despesa federal em relação ao PIB, isso caiu. Então, a leitura, de fato, é que o impulso fiscal ele tem contribuído menos dentro da economia brasileira. E acho que esse é o sentido do que a gente quer para 25 e 26. E esse é um trabalho do arcabouço fiscal, que vai conter o limite de despesa em proporção do PIB. Mas a dívida está crescendo forte e demanda resultados primários melhores. O senhor consegue garantir que teremos resultados melhores do que do ano passado? Eu não consigo garantir o resultado. Eu consigo garantir que tudo que a gente puder fazer, seja no Congresso, seja no governo, seja no judiciário, seja na opinião pública, seja com setores, em diálogo com o setor produtivo, nós vamos fazer. As brigas que têm que ser compradas, e têm que ser compradas muitas vezes, podem não ser as mais simples, as mais fáceis, as que a gente colhe mais louro, de ponto de vista de popularidade, mas a gente tem que fazer, nós estamos governando o país com muita responsabilidade. E é isso que vai garantir que a gente possa, e esse é o nosso sonho, abrir um ciclo de desenvolvimento no país que reveja o que a gente teve nos últimos 10 anos. Por que a gente quer repetir o que aconteceu nos últimos 10 anos, em que o país não cresceu, teve uma série de problemas políticos? Não, a gente quer estabilidade institucional, a gente quer que a gente projete e, de alguma maneira, conscientize o país, a nossa região, o mundo, de que é preciso um novo projeto de desenvolvimento. Então, se a gente tem que dar benefício fiscal, vamos dar benefício fiscal com muito foco para que a gente faça a transformação ecológica. Se tem que dar debênture de infraestrutura com alguma isenção, debênture incentivada, vamos garantir que isso vá para o que faz sentido para o desenvolvimento do país. Se a gente tem que discutir o modelo tributário, vamos discutir uma reforma tributária que tenha imposto seletivo, que garanta esse tipo de desenvolvimento, que racionalize a eficiência da economia do país. É isso que a gente precisa pensar. Então, o que eu aposto mais para 25 é menos em impulso fiscal, como se diz, e mais em ganho de racionalidade. Tanto que, se você olha a nossa pauta prioritária, grande parte dos projetos que estão lá é para a gente ter uma economia mais forte, ter uma economia mais pujante, mas com eficiência, com o que os gringos chamam de smart regulation. Nós temos que fazer regulação inteligente no país. Como foi o marco de garantias, como foi a revisão do setor de seguros, como vai ser a revisão do modelo de PPP, como é rever a regra de resolução bancária, uma série de outros itens, a gente pode falar disso depois. Então, a gente vai seguir muito consistente com o que a gente tem defendido. Garantir resultado é como o ministro Haddad disse, isso depende do país, vai depender do Congresso, do Judiciário, do conjunto do governo, da opinião pública, dos setores, do lobby, da pressão no Congresso. Vamos ver qual vai ser a resultante disso tudo. O nosso compromisso é que a nossa vertente, o que a gente pode, a nossa contribuição dentro desse processo, ela é assim, sem pestanejar num determinado sentido. A gente precisa organizar as contas do país, sem responsabilidade fiscal, sem apontar para isso como uma nova cultura do país, dos 2 anos anteriores, de hoje, de amanhã e para frente, a gente não vai sair dos problemas, do atoleiro que a gente viveu nos últimos anos. E a gente precisa mudar a página do ciclo de desenvolvimento do país. É com isso que a gente pode se comprometer. O senhor mencionou o orçamento,
o PILOA veio com elevação de JCP, CSLL, uma projeção de CARF que a própria Receita já admite revisar para baixo. Qual o tamanho da perda de receita que vocês já calcularam em relação ao PILOA, que vai ser acomodado nesse orçamento desse ano? Se vocês já vão ajustar no PILOA mesmo, antes dele ser votado, ou vocês vão guardar isso para fazer um contingenciamento maior e dar um sinal mais forte para o mercado? O que vem para substituir também JCP, CSLL, CARF? É importante lembrar que todas essas medidas que o Fábio colocou, tanto o aumento da JCP quanto o aumento temporário da CSLL, eles foram trazidos à discussão pública, foram apresentados pelo governo no contexto da compensação da desoneração da folha. Então, veja, o nosso compromisso sempre foi, a gente não está aumentando a alíquota, não estamos aumentando o tributo. Agora, é importante para o país a gente ter conta em ordem? Todo mundo concorda, os líderes do Congresso, o setor privado. E quando a gente olha para o que está acontecendo, a gente diz, não pode ter benefício novo sem compensação. Tanto que a gente discutiu muito ano passado, Bárbara e Fábio acompanharam isso de perto, para além de todos que nos assistem. Muita gente questionou, e muita gente do Congresso questionou, se as contas da Receita estavam corretas naquele cálculo do impacto do benefício da desoneração da folha. E a Receita sempre fez o melhor trabalho de fazer previsão, né? Olha, dadas as condições, dadas as empresas beneficiárias dos determinados setores, a dinâmica da economia, a gente projeta que o tombo da arrecadação por conta desse benefício seja de determinado valor. E como sempre teve muito questionamento, mas essa é só uma previsão, isso pode estar errado, a gente abriu um novo modelo em que as empresas declaram para a Receita. A empresa diz, eu gozo de um benefício de determinado valor. A empresa declara isso. E quando a gente compilou as declarações, era maior. Hoje, o impacto da desoneração da folha ele é maior nos cofres públicos do que a gente previa. Por isso que a gente sempre diz, eu não canso de dizer isso, não é nenhuma postura política minha, é uma narrativa técnica. As contas que a gente faz no Ministério são sempre conservadoras. Eu não posso fazer diferente disso, em todos os casos. Muita gente, inclusive, reclama, vocês estão adotando uma medida nova lá da subvenção do CMS, vocês estão botando para menos. Não era, porque quando a gente apresentou a medida era para mais. Depois que aprovou, vocês estão subestimando. E a gente está cravando as contas no mesmo patamar. Então, só para justificar, quando a gente apresentou esses PLs, a gente disse, principalmente ao Senado, mas também ao conjunto do Congresso Nacional, a gente não tem condição, na cadeira em que a gente está hoje, de abrir mão dessa receita. Então, se o Congresso, se é importante para o Congresso, a avaliação é que é importante para esses setores ter esse benefício, a gente precisa compensar. E essa compensação foi testada o ano passado, com uma série de medidas apresentadas pelo Congresso. Lembre que o governo apresentou uma medida provisória ali em maio, que foi rejeitada pelo Congresso. O presidente Lula pediu que o Congresso, então, apresentasse as suas propostas. O governo encampou, fez todo um trabalho de divulgação do nosso lado das medidas. E essas medidas frustraram, elas não compensaram de maneira suficientemente. E para os próximos anos, que segue tendo impacto da desoneração da folha, não foram aprovadas as medidas que compensariam, entre aspas, nos orçamentos seguintes. Então, a gente tem esse problema ainda, que é um problema que vai ter que ser endereçado. Nessa dinâmica de ir ao Supremo, nessa dinâmica de voltar ao Congresso e dizer, olha, a gente segue tendo um problema fiscal. Vamos resolver juntos esse problema fiscal. Pode ser aprovando esses projetos de lei. Pode ser revendo para uma escadinha mais dura o fim da desoneração da folha. O que eu não posso abrir mão, e sempre disse isso, é de conta pública em dia. É isso que a gente não vai abrir mão. Mas, por curto prazo, tem uma solução para esse? Porque aí tem um buraco a ser tapado no orçamento, né? Não, é justamente esse debate que a gente tem que fazer assim que a gente reabrir as discussões com o Congresso e, eventualmente, até com o Supremo. É para o curto prazo. Secretário, até aproveitando essa discussão do orçamento, a gente sente, acho que desde o fim do ano passado com mais força, e impactou a votação do projeto da CSLL e do JCP, que o Congresso não quer mais ouvir falar de elevação de receita ali, do que eles entendem, né, taxando algum andar da sociedade. Então, queria entender como é que o senhor vê essa busca de receita extraordinária agora, nesse segundo biênio do governo, e também endereçar uma pergunta ainda de orçamento, que é sobre emenda parlamentar. Se eu não me engano, se eu não estou enganada, hoje a grande discussão em Brasília é sobre isso, e as emendas de comissão, sobretudo, que estão ali na ordem de 11 bi, e não estavam previstas, se eu não me engano, tinha 39 bi de obrigatória, mas essa que
que é a emenda da governabilidade, digamos assim, não estava prevista. Então, queria entender como é que o senhor está discutindo isso com o Congresso e se tem algum período ali é depois do Carnaval mesmo que o governo espera votar o orçamento, se tem um timing, porque parece tudo um pouco ainda muito num terreno incipiente. Veja como eu vejo esse desafio. A gente, em 24, a gente zerou o déficit fiscal do país. Tem ali ainda uma banda, tudo bem, mas a gente praticamente zerou. Se em 23 a gente fez 230 bi de déficit primário, em 24 a gente diminuiu em mais de 200 bi esse déficit, a gente precisa tratar esse ganho como um ganho civilizacional para a gente. A gente precisa garantir que a gente não retroaja nesse ponto. A gente precisa avançar em manter as contas públicas em dia. E a gente fez isso porque outros países estão fazendo ajuste fiscal. Olha para a Argentina está fazendo ajuste fiscal. Só que metade da população, mais da metade da população argentina está na pobreza, está com uma vida difícil. E no Brasil não é assim. A gente conseguiu fazer um ajuste fiscal gerando mais de 3 milhões de emprego. A gente fez um ajuste fiscal aumentando como nunca a renda do trabalhador brasileiro. A gente fez ajuste fiscal com uma série de outros ganhos do país, regulatórios, de teto de juros do cartão de crédito, discutindo transformação ecológica, presidindo o G20, tendo consenso, vários comuniquês do G20 apontando para um consenso mundial, reconhecendo a liderança brasileira para a taxação dos mais ricos. E a gente não pode retroagir nesse ponto. Então, o que eu digo? O que a gente precisa de agora em diante é seguir equilibrado. Não é possível discutir benefício sem compensação daqui para frente. Então, o que a gente tem dito é assim, como é o tema da discussão da isenção dos R$5.000. A gente topa discutir a isenção dos R$5.000, mais que topa, o presidente Lula quer fazer esse debate no Congresso, agora a gente tem que ter compensação. Portanto, não é tanto uma discussão fiscal e mais uma discussão de justiça. Se a gente fizer o debate dos R$5.000 no Congresso como quem deve pagar imposto de renda no Brasil, sem mexer no total de imposto de renda, não queremos aumentar, mas está bem equilibrado? Ou a desigualdade é um problema que a gente tem no país? A gente precisa responder essa pergunta. De toda forma, sem desequilibrar o fiscal. Nós não vamos abrir mão de receita. Depois de ter corrigido um déficit de mais de 200 bi, nós não vamos abrir mão de receita. E isso vale para outras coisas. Vários dos vetos que o presidente fez no fim do ano passado, na lei de eólico offshore, em mudanças de beneficiários de programas sociais, de Zika, de diabetes, esses vetos foram feitos pelo presidente. Ele fez o veto por conta de responsabilidade fiscal. A gente não pode conceder benefício aprovado, com apelo, que isso desbalanceie o orçamento. Então, todos esses vetos foram feitos. Eu tenho feito um apelo ao Congresso que a gente não mexa nesses vetos, porque eles são garantidores desse ganho que a gente está tendo. Então, todo o debate é esse. A gente conquistou um negócio nesse governo. Não é aprovando uma regra de teto de gás que vai valer em 20 anos. Não, foi aprovado o ano passado isso. E a gente está comprometido, estou dizendo isso, em manter esse nível de equilíbrio das contas. Por isso a gente não pode querer aprovar benefícios sem compensação. A gente tem que cuidar do judiciário. Cuidar do judiciário, eu digo, é ter zelo para os casos que estão no judiciário. E com afinco, mostrar as razões. Muita gente que nos critica hoje, quando estava em gestões anteriores, foi quando o Supremo deu a decisão da tese do século, ou outras decisões que hoje nós estamos pagando a conta. É hoje que nós estamos pagando a conta. Os 230 bi de déficit em 23, eu já estava na Fazenda, a gente estava vendo de onde estava vindo o déficit. E era compensação da tese do século, uma decisão de 2017. E quem estava no governo em 2017 não fala da tese do século. Nos 2 anos que a gente está no governo, o ministro Haddad e eu, a gente tem ido aos tribunais para mostrar o que está acontecendo com as teses. E o que aconteceu foi uma revisão do risco fiscal. Seja com a revisão da vida toda, e outros, a revisão da vida toda é o mais emblemático aqui, que nos exonera ali de uns 500 bi de risco fiscal. Então, esse é o trabalho que tem que ser feito, de cuidar das várias frentes, para que esse resultado que o Graner perguntou, a gente consiga influenciar o máximo possível para que ele chegue. Agora, o presidente vetou as leis, eólico offshore, vetou parte importante do Propag, vetou esses benefícios de programas sociais. A gente precisa garantir que esses vetos sejam mantidos, por exemplo. Essa é uma preocupação que a gente tem. Ou, se houver uma avaliação política de que não podem ser mantidos, qual é a compensação para a gente não ter perda para o que a gente conseguiu em 24? Esse é o nosso debate de fundo. E é isso que a gente vai seguir dialogando de agora em diante.
Isso gera pressão por receber mais dividendos, essa situação de receitas e esse ambiente que a Bárbara mencionou de um Congresso refratário a medidas de arrecadação, reforça a necessidade de mais dividendos de empresas estatais, receitas extraordinárias, renegociações de dívidas via CARF, via PTI, coisas assim, reforça essa necessidade de receitas extraordinárias? Veja, receber dividendo de empresa pública, de banco público, não é demérito. Não é demérito, não é um problema. Se olhar para 22 e ver o que foi feito ali com algumas empresas públicas, para se dizer que teve um superávit de 22, você veja lá, não é nada daquilo que nós estamos fazendo. Você tem o Banco do Brasil, o BNDES, dando bom resultado, é natural que a União receba dividendo dos bancos. Não há problema nisso. Inclusive, para fins de garantir um bom resultado fiscal, eu não tenho nenhum problema em discutir com os bancos eventual pagamento de dividendo extraordinário, como a gente fez no ano passado. E está tudo bem, não tem problema. O país vale mais. Ter conta pública em dia, trabalhar para que a inflação fique sob controle, dar condições para o Banco Central trabalhar a política monetária de uma maneira sustentável, isso é importante. Então, veja, tem muito se critica sobre receitas extraordinárias em 24. E essa não é uma crítica correta, porque a receita ordinária de 24 é que surpreendeu. O que surpreendeu, porque as despesas extraordinárias a gente já estava falando, das transações, de eventuais dividendos. O da Petrobras, inclusive, a pressão foi do mercado para pagar dividendo extraordinário da Petrobras. A Fazenda trabalhou dentro do governo para atender uma demanda de mercado, para atender expectativa de mercado. E, evidentemente, receber a sua parte dos dividendos. Mas não foi um debate fiscal, o da Petrobras, por exemplo. Outros podem ter sido. Então, o que surpreendeu em 24, e os analistas estão aí para dizer, foi a arrecadação ordinária do governo federal. Graças à limitação de compensação, que diz com a tese do século, que foi aprovada, enviada na 1102, no fim de 23, aprovada pelo Congresso em 24, foi poder ter limitado a subvenção de ICMS, que estava fora de controle, também em razão de jabuti no Congresso e decisões judiciais anteriores, foi tributar fundo fechado e fundo exclusivo. Não tem problema nisso, não tem problema nisso. Inclusive, a gente garantiu o resultado fiscal aumentando a isenção de imposto de renda para os 2 salários mínimos, atualizando. Se tem um fardo do Estado sobre as pessoas, sobre a atividade privada, esse fardo ele foi tirado das pessoas mais pobres do Brasil. Então, quem defende menos o Estado deveria defender. O Estado pesou menos para aquele que ganha até 2 salários mínimos. Foi isso que aconteceu ano passado. E distorções foram corrigidas. Não teve aumento de alíquota, não teve. A gente foi atrás de quem não estava pagando. Fundo fechado pagou mesmo mais. Não tem problema em dizer isso. Isso é o que a gente defende. E a gente vai seguir defendendo. Então, programas como desoneração da folha, como o PERSE, que a gente lutou para limitar, queríamos extinguir, não conseguimos, limitamos. Esse é o nosso trabalho. Mitigar risco judicial, trabalhar no fim do ano para rever uma série importante dos gastos públicos. A gente tem um problema nos gastos públicos, temos pressão nos gastos públicos, tanto que a gente bloqueou 20 bi ano passado. E eu preciso ser fiel aos números. O bloqueio de 20 bi do orçamento do ano passado, ele se deu por pressão de gasto. Pressão de gasto obrigatório, que obrigou o governo a tirar gasto discricionário. A gente tem que rever o gasto obrigatório. Seja aprovando medida legislativa, que foi o que a gente fez ano passado, seja acompanhando a implementação, para que isso aconteça na prática. Então, é preciso ter esse compromisso. Eu não tenho problema em discutir receita extraordinária para garantir um bom resultado fiscal do país, sem exagero, sem fazer o que foi feito em 22, conversando com os bancos, se o resultado dos bancos está bom, o resultado das empresas públicas está bom, não tem problema em pagar para o acionista o dividendo, essa é a lógica de mercado, inclusive, não fere lógica de mercado nenhuma. Mas o senhor enxerga a necessidade de fazer isso esse ano? Eu acho que a gente não teria problema em fazer, caso haja necessidade. É isso que eu estou dizendo, a gente tem que trabalhar como um instrumento de fechar a conta pública. Não é o principal instrumento, o principal instrumento é a arrecadação ordinária do país. E é nisso que a gente tem que trabalhar, para ver como está a evolução da arrecadação ordinária, que é o que dá sustentabilidade para a base fiscal do país. Mas não há um tabu, um óbice de discutir dividendo extraordinário e qualquer outra receita extraordinária. E é importante só notar aqui um último aspecto nisso. Nas transações que se faz, a gente tem considerado já nas rubricas orçamentárias um recurso das transações. Então, é algo que, se a gente considerar o país, o estoque de contencioso que a gente tem, e do quanto isso não anda, e de quanto isso não se resolve,
seja na esfera administrativa, seja na judicial, não é ruim que a gente tenha uma nova cultura de resolver ordinariamente, todo ano, um pacote de transação. A gente tá identificando, isso não é segredo para ninguém, são várias teses que a Fazenda identifica, que a gente vai litigar mais 15 anos no judiciário, ou no CARF e no judiciário, que são teses referentes ao ágio interno, são teses referentes a lucros no exterior, são teses referentes à PLR de instituição financeira, ou à contribuição previdenciária relacionada à PLR. Por que nós vamos ficar discutindo isso 15, 20 anos? Aí, quando a gente vai ter a reforma tributária, não vai ter PIS/COFINS mais. E nós vamos estar discutindo no judiciário PIS/COFINS, anos depois do PIS/COFINS ter acabado. Não faz sentido isso, não é bom para o empresário brasileiro, não é bom para o governo que fica mobilizando a PGFN, a AGU, a Receita, para litigar. Então, incorporar a cultura de transação, de resolver litígio, eu não vejo como receita extraordinária. Tanto que isso foi incorporado no orçamento de 24 e está no orçamento de 25. E vai ser importante fazer as transações esse ano, inclusive para o resultado fiscal primário. Então, também não vejo isso como uma receita extraordinária, mas como parte de um processo de uma nova cultura. Secretário, a gente queria falar agora de atividade econômica. A Fazenda já reconhece uma desaceleração num ritmo mais forte. A gente queria saber se tem algum setor que preocupa. Eu também queria endereçar, acho que a maior pergunta que eu e o Graner a gente recebe desde que o governo Lula começou, que é: o mercado olha um governo do PT, talvez no passado, com uma inclinação assim, esses caras não vão aceitar a economia desaquecendo ainda mais próximo da eleição, com esse patamar de popularidade do governo. Então, tem digamos assim, um fantasma, para ficar num termo que o Galípolo usou esses dias, né, numa entrevista, que eles imaginam que o governo possa lançar mão de parafiscal, de medidas de estímulo à economia. Então, eu queria entender, acho que endereçar essa pergunta, assim, do que primeiro, assim, o diagnóstico sobre esse momento da atividade econômica mais desacelerada, num momento político bastante complexo, e por que se é correta ou por que não é correta essa lógica do mercado de que um governo do PT, Lula 3, não pode aceitar os gatilhos da nova regra fiscal que ele mesmo propôs próximo aí da urna. Primeiro que assim, o arcabouço está sendo cumprido e as regras fiscais estão infringindo uma série de consequências, seja na discussão, por exemplo, de emenda parlamentar. O orçamento do ano passado ele foi bloqueado em 20 bi, proporcionalmente houve um bloqueio das emendas parlamentares. Isso gera também pressão no Congresso, que diz, eu não quero bloquear a emenda, que é uma reação natural de um ministério que tem uma parte bloqueada, mas a regra fiscal está gerando seus efeitos. E ela vai seguir gerando seus efeitos, em 25 e em 26. A gente não deveria se preocupar com isso, porque isso está acontecendo agora. Não temos dúvida em relação a isso. Mesmo que tenha que acionar gatilho, o governo vai respeitar. Sim, sem dúvida. É o que nós estamos fazendo. Nós não estamos fugindo dessa regra. Tanto que os bloqueios, as alterações, a gente mandou uma série de medidas para o Congresso ano passado para fazer com que a despesa obrigatória diminua de patamar. Foi isso que foi feito. Para que a gente atinja a regra fiscal e cumpra a regra fiscal com menos pressão, com compressão na regra de teto possível. Esse é todo o esforço do governo. Então, é importante dizer assim, eu acho que a economia tem dado sinais, alguns sinais de desaceleração. O CAGED de dezembro é isso, a gente deve ter um CAGED também pior para os trabalhadores, mais fraco agora no começo do ano. A gente tem visto uma série de atividades recuando, outras não, então acho que é importante também, não estou cravando aqui, eu estou dizendo que a gente está acompanhando com atenção e vendo esses vários movimentos dos vários setores. O primeiro trimestre, a gente tem tido, eu conversava esses dias com a presidente do Banco do Brasil, outros presidentes de banco, eles estão sinalizando que pela conversa com os clientes da área de agronegócio, o clima vem bom e a safra é muito promissora, principalmente para os primeiros 2 trimestres do ano, que é quando a gente tem colheita, por exemplo, da soja e outras culturas importantes. Então, eu acho que a gente tem, no começo do ano, uma desaceleração em razão do ano passado, uma desaceleração em razão da política monetária, que está cuidando de alguns valores importantes, inflação sendo o primeiro deles. Acho que a gente vai ter aqui uma espécie de equilíbrio entre parte da economia já dando sinais de aceleração
E outra parte que é sazonal, como o caso da agricultura, por exemplo, que deve vir com um bom resultado agora. Então, esse equilíbrio, eu pediria comedimento para a gente tirar grandes conclusões sobre isso, sobre aquilo. Mas é natural que em 25, quando a gente olha o agregado, a gente tenha uma economia que cresça menos. E acho que isso está bem digerido por parte do governo. A gente cresceu 3,2 em 23, o resultado de 24 deve sair nos próximos meses, deve ficar próximo de 3,4, 3,5. No ano de 25 é natural que a gente cresça menos. E não tem problema isso, porque o importante é o Brasil crescer e criar as condições para que a gente cresça sempre. Entre 2% e 3%, que é isso que a gente está querendo. Se a gente olhar o que aconteceu no Brasil em termos de crescimento no passado, a gente não cresceu, há décadas sem crescimento. Pô, a gente está falando de 2 anos com quase 7%. Se a gente crescer 2% agora em 2025, um pouco menos, um pouco mais, não é um mau resultado, é um bom resultado. Com a economia em ordem, trabalhando uma série de questões estruturais, seja a regulação inteligente dos setores da economia, seja fazendo a transição para a reforma tributária, seja aperfeiçoando mecanismos do mercado de crédito, que eu sei que é uma preocupação que tem aparecido, mas a intenção não é fazer estímulo no crédito agora. A intenção é criar as condições para que o spread brasileiro, que é um spread alto, a gente olha, conversa com todo mundo, o mundo inteiro está aí para não deixar mentir. Por que a gente não trabalha estruturalmente para que o crédito fique mais barato no Brasil? E não é na marra, é dando mais garantia para os bancos. A discussão do consignado social, que o presidente Lula deve anunciar em breve, ela é basicamente inteligência de desenho de uma política que confere mais garantia para os bancos, a partir de uma lógica do recurso do trabalhador brasileiro, não é recurso público, é recurso do trabalhador, que dando melhores garantias para os bancos, permitem um juros mais baixo de crédito. Se a gente pode pensar em políticas desse tipo, a gente deveria avançar com elas. Não é com impulso fiscal, é com inteligência regulatória. Esse tipo de coisa nos interessa. E só para avançar no caso do consignado, a gente tem aqui um período de maturação desse novo processo. Quando a gente olha para a folha dos aposentados do Brasil, que podem ter um consignado, é um consignado bem consolidado no país. A folha do que os aposentados recebem e o que se gera de crédito consignado a partir de uma folha é um número muito maior. A gente alavanca, no jargão, né, do mercado, muito a partir da folha dos aposentados. A folha dos servidores públicos é a mesma coisa. Então, os servidores públicos têm uma folha e, a partir dessa folha, que é garantida para os bancos conseguem fazer uma oferta de crédito mais robusta e mais acessível. O trabalhador da iniciativa privada não tem esse acesso a crédito. E por que a gente não gera uma espécie de desenho de política que confira às instituições financeiras? Porque as instituições financeiras têm que ter mais garantia para ter menos riscos, menos exposição de risco e garantir crédito mais barato. Por que a gente não trabalha isso? Nós estamos trabalhando isso há muito tempo. Então, isso é interessante e é estrutural para o país, não é conjuntural. Porque a ideia de impulso oficial é uma coisa muito de fazer isso agora, fazer na marra. Não é isso que nós estamos desenhando para o país. É legado, isso vai funcionar bem para os próximos anos, não é nem para 25. E é isso que a gente precisa focar. Essa é a agenda que a gente tem trabalhado. O que inquieta muito o mercado o senhor inclusive mencionou agora uma faixa, né? Crescer 2, 3, entre 2 e 3, crescer um pouco menos, um pouco mais, tá ok para o Brasil, tá ótimo. O que inquieta a gente está tendo um choque monetário, com uma política fiscal mais contida, pelo menos nesse início de ano. Se essa desaceleração for muito mais intensa do que os 2% que estão sendo projetados pela Fazenda, pelo mercado, se a economia crescer abaixo de 1%, aparecer uma recessão técnica, de o governo ficar em pânico e partir, sim, aí para sair do arcabouço, partir para medidas de crédito mais agressivas, usando bancos públicos. Como que o senhor responde a essa preocupação? A economia desacelera demais, vem recessão. O que acontece? Não, mas veja, o que você está colocando é assim, para além das expectativas do mercado, para além das expectativas do governo, é bem hipotético. Então, assim, o que eu trabalho hoje é com as expectativas do Ministério da Fazenda, as expectativas do Banco Central, as expectativas do mercado, com quem a gente dialoga no mercado, olhando os boletins, os relatórios que saem. E acho que nós estamos assim, num cenário confortável de trabalhar com rigor fiscal, seguindo as nossas premissas. Então, eu não acenderia um sinal de alerta, porque eu acho que a gente tem que olhar para o bem do país, para o bem das pessoas. Assim, você está desenhando um cenário que eventualmente você tem que adotar alguma medida para não deixar ter uma recessão muito violenta, muito grave. Mas não estamos falando disso. Então, assim, nos cenários que a gente vê no horizonte hoje,
O nosso plano de voo é um plano de voo que é muito consistente com as respostas que a gente precisa ter e considerando todos os elementos. Não estou olhando só para crescimento, ou só para inflação, ou só para renda do trabalhador. Estou olhando para tudo. Porque a gente precisa chegar bem enquanto país, um bom patamar de inflação, o país crescendo à medida em que possa crescer, com crédito, na medida em que a gente não expanda crédito demais e tenha problema de superendividamento ou de insolvência de instituições. E esse equilíbrio a gente tem buscado. É isso que eu preciso insistir. Não dá para dizer que a gente não tem buscado esse equilíbrio, seja para manter política social, mas com revisão, seja para ter mais receita, mas sem aumento de tributo, revendo problemas. E a gente tem que seguir nesse diapasão, garantindo o que a gente conseguiu de avanço e sendo muito consistente no diálogo com o restante do governo, com o Congresso e com o Judiciário. Acho que a gente vai tentar endereçar algumas perguntas importantes, já que está chegando um pouco mais para o fim da conversa. Secretário, isenção na tabela do imposto de renda. O ministro Haddad chegou a indicar numa fala pública que enviaria esse texto antes do Carnaval ao Congresso. Queria saber se de fato a projeção do senhor também é essa. E sobre a compensação, o que a gente escuta no Congresso é que o próprio comando do Congresso, nas conversas com ministros da Fazenda, indicou ali uma resistência do Congresso nessa ideia de uma taxação só exclusivamente sobre aquele imposto mínimo de milionários, vamos colocar assim. O que está sendo pensado diante dessa resistência aí da política? O que dá para antecipar também sobre essa discussão? Já a discussão do imposto de renda, ela, de novo, não é uma discussão que deveria afetar o fiscal. Ela é uma discussão sobre justiça. Fomos nós, a equipe do Ministério da Fazenda, liderada por mim e pelo ministro Haddad, que desenhou essa proposta. Veja, o presidente anterior se comprometeu com a isenção dos R$5.000, nada fez. O presidente Lula se comprometeu, quer abrir o debate no Congresso, quer abrir o debate com a opinião pública brasileira, e um debate sobre justiça tributária. O trabalhador brasileiro hoje, que recebe quem recebe até 2 salários mínimos já não paga imposto de renda hoje. Quem recebe mais de 2 salários mínimos paga em média 12, 13, 14% de alíquota efetiva de imposto de renda. Mas o quartil final da população brasileira, quem são os mais ricos, os 5% mais ricos do Brasil, pagam em média 2%. 2 e alguma coisa por cento, muito abaixo da média do trabalhador. Então, se você disser o seguinte, essa fatia de poucas pessoas mais ricas teriam que contribuir até 10%, o que é menos do que a média do trabalhador brasileiro, todos nós aqui. É justo isso ou não? Para que a gente isente de imposto de renda quem recebe até 5 mil, que é uma diferença de R$2.000, grosso modo, hoje até R$3.000 já está isento de imposto de renda, seria um avanço de quem ganha de R$3.000 a R$5.000 teria essa isenção, com algum benefício para quem ganha de R$5.000 a R$6.900, para ter ainda um desmame ali e não ficar muito abrupto o fim da isenção. É um debate que tem que ser feito. O que nós estamos dizendo é o seguinte, tem que ser compensado. Não faz sentido votar, discutir a questão dos 5 mil, ou como a oposição tem colocado, inclusive valores maiores que isso, sem ter mesmo apresentado nenhuma ideia antes, sem que a gente discuta a compensação. Nós estamos abertos a discutir compensação. E a compensação inteligente, a gente passou parte do ano passado discutindo no G20 com um monte de países como que funciona a tributação da renda nesse país, como que a gente poderia aprender e fazer uma tributação mais igual no Brasil. E a proposta é uma proposta tecnicamente muito consistente. Politicamente, é isso, é o que a Bárbara colocou. É um debate difícil, porque isso vai afetar poucas pessoas, mas são pessoas influentes, pessoas que têm participação importante na economia brasileira, e eu digo isso com toda a legitimidade. As pessoas têm legitimidade dentro do processo político. Elas têm o peso que a gente tem que reconhecer e tem que dialogar com elas. Agora, é natural que a gente faça esse debate. A desigualdade no mundo está aumentando. Esse é um dado. É só consultar os indicadores que a gente tem visto. Se a desigualdade está aumentando e a vida das pessoas segue estando muito difícil, faz sentido fazer esse debate de justiça? A mim parece que sim. E me parece que sim, desde que não afete o nosso resultado fiscal, que, de novo, volta a prejudicar a vida de todo mundo se a gente falha no resultado fiscal. Não adianta falhar, apresentar uma isenção de imposto de renda, comprometendo o resultado fiscal, gerando mais inflação. Eu vou corroer essa renda que pode ficar mais na mão das pessoas estruturalmente com mais inflação. Isso também não é interessante. Então, do ponto de vista da economia,
O que é interessante é fazer um debate que não tem impacto fiscal, mas que discuta a questão de justiça. Então, eu acho muito razoável que esse debate seja feito. Tecnicamente, a gente está preparado para, de novo, funcionar como a Secretaria do Bernardo Api funcionou na reforma tributária do consumo. Tem dúvida, o Congresso tem dúvida, o relator, os líderes têm dúvida, a gente vai explicar como que chegou na conta, quais são as opções para isso, se a gente consegue calibrar, por exemplo, a empresa que paga muito hoje tributação no Brasil, tem como aproveitar para não ter um carregamento de tributação da empresa para depois ter que pagar mais tributo em termos de dividendo para o seu acionista? A gente pode fazer isso. Isso que eu queria entender. Vocês têm mencionado isso. A gente pode fazer. Eu queria entender o mecanismo. Vocês já definiram, imagino, um mecanismo de incorporar o lucro bruto da empresa no cálculo que ela recolhe. Eu volto a isso. Como que é isso? Mas para dizer para a Bárbara, assim, como o projeto está desenhado e está em grande medida pronto, acho que agora é um tempo da política. A gente tem carnaval, então, próximo do carnaval, se antes ou depois, eu não saberia dizer. Mas nós estamos próximos a apresentar, o presidente está próximo a apresentar isso para o Congresso, é ele quem vai dizer, né, o tempo, a forma disso acontecer. Mas o que eu tenho para dizer é que a gente está muito preparado para defender o fiscal e fazer um debate de conteúdo, de estratégias, quais são as compensações possíveis. E aí, olhando para a taxação dos mais ricos, acho que é uma dose compatível com o que a gente vê no mundo, em termos dos mais ricos e do que se poderia tributar, e acho razoável do que tem de crítica possível. Tem a crítica que o meu interesse vai ser afetado, e é natural, é uma crítica, mas não tem muito ganho em termos de argumento. Agora, não, eu já pago muito na empresa, vou ter que pagar também na pessoa física. É legítimo esse argumento e é possível fazer uma espécie de compensação. Então, as empresas, as pessoas jurídicas do Brasil hoje, muitas delas me dizem, a gente paga 34% de tributação no Brasil. Não é verdade. O que está escrito, né, by the book é de fato 34%. A alíquota efetiva, quando a gente pega, quanto essa empresa paga de imposto de renda, quanto de CSLL, quanto essa paga, sim, não é 34%. É bem menos que 34%. E aí você tem uma diferença dos regimes. Empresas do lucro real pagam um pouco mais, empresas do lucro presumido pagam bem menos, empresas do simples nem se diga. Então, a partir do momento que você tem uma empresa que tem um bom compromisso fiscal, ela já está pagando cheio, não tem essas subvenções malucas de ICMS, não deixa de pagar, ela está pagando bastante, é natural, e a gente vai se comprometeu a isso, se comprometeu a fazer esse ajuste, a diminuir o impacto, por exemplo, do pagamento de dividendo dessa empresa para o seu acionista. Quanto mais próximo da carga cheia de 34%, menos você teria que onerar o dividendo, por exemplo, dessa pessoa jurídica, quando vai para a pessoa física do milionário, por exemplo. Isso apareceria no ajuste? Você teria o dado da empresa, de quanto ela tem de alíquota efetiva, e você coloca dentro da sua declaração? Isso. A gente faz esse ajuste de modo a não desincentivar as empresas que pagam bem, porque aqui, veja, é uma medida também importante de estimular. A empresa que hoje contribui, paga os seus tributos, ótimo, ela tem que ser premiada. E a empresa que paga menos vai acabar trazendo uma responsabilidade de tributação maior para o seu acionista milionário. De novo, quem ganha até R$50 mil por mês não está fora de qualquer cogitação e escopo de nova tributação. Quem ganha mais de R$50 mil por mês e não contribui o mínimo é quem pode ter um adicional de até 10%. Então, veja, quem ganha mais de R$50 mil por mês e é seletista, essa pessoa está fora, não tem nenhum impacto. Porque ela já contribui muito mais do que 10%, considerado a incidência do imposto de renda que é no ano. Então, a gente está trabalhando para, de fato, pegar quem não paga, quem não contribui para o conjunto das políticas do país, para as necessidades de gasto do país, e contribui o mínimo. Secretário, caminhando já para o final aqui, o Banco Central segue cobrando maior contenção fiscal, na última ata, de novo, faz isso, e tem sinalizado a alta dos juros. A Fazenda está preparada para um cenário que os juros cheguem a 15%? Como que vocês estão lidando com esse cenário de juros, inclusive com o Brasil tendo o maior déficit nominal, um dos maiores déficits nominais do mundo? Como a Fazenda lida com esse cenário e que se considera procedente a crítica que o Banco Central tem feito e a cobrança que o Banco Central tem feito sobre a política fiscal? Veja, política fiscal eu falei bastante aqui, o nosso objetivo, a nossa vontade é ter feito o mais rápido possível, a gente está
envidando todos os esforços para um melhor resultado fiscal. Eu não me compete aqui criticar ou comentar ou elogiar o Banco Central. Eu acho que o Banco Central tem que fazer o papel dele, tem um mandato bem específico para isso. Acho que a gente tem diretores do Banco Central capacitados e muito preparados para analisar essa conjuntura econômica, a desaceleração que vem aparecendo e fazer aí o cotejo, o equilíbrio dentro da competência do Banco Central. Então, eu não tenho nenhum comentário, nenhuma observação, nenhuma crítica à política monetária e respeito, reconheço aqui a competência do Banco Central para tratar do tema. Do lado fiscal, como eu já disse, todo o esforço que a gente puder fazer, a gente vai seguir fazendo, sem medir esforços como a gente fez nos últimos 2 anos. Secretário, a última pergunta. É verdade que, quando a gente olha a dinâmica do Lula 3, a Fazenda endereçou as principais agendas do governo, mas também é verdade que, acompanhando as repercussões dentro do governo sobre o Datafolha, por exemplo, a Fazenda também é vista na esplanada, dentro do Planalto, como a responsável por esse mau momento do governo em termos de aprovação. Então, queria encerrar a conversa, primeiro agradecendo o senhor por estar aqui com a gente, e também acho que talvez algo mais etéreo aí, de como é que o senhor enxerga isso, e também qual é a confiança para quem está assistindo, que todas essas mensagens de responsabilidade fiscal que o senhor passou aqui, elas vão sair vencedoras dentro dos embates internos no governo nessa situação. Eu que agradeço a oportunidade. Veja, eu acho que o Ministério da Fazenda tem uma agenda muito clara. Eu sempre digo isso, a gente tem clareza do que a gente precisa fazer semana a semana, o que precisa avançar mais no Congresso, o que a gente precisa trabalhar no Conselho Monetário Nacional, o que eu preciso dialogar com o CVM, com o SUSEP, trazer atores do mercado, vamos conversar, vamos entender quais são os problemas de determinados setores, como é que muda a regra. A gente está fazendo um trabalho assim, de muita consistência, com agendas regulatórias publicadas, o tema das apostas de cota fixa, a gente tirou mais de 10 mil sites que estavam no ar, estamos trabalhando para cumprir decisão, isso mesmo já é uma limitação, já é uma moralidade enorme que o secretário Regis Dudena tem conseguido fazer assim, com muita força. Então, eu acho que é um ministério que fez muita coisa. Assim, aprovar a reforma tributária, é claro que você vai ter crítica, é claro que você vai ter gente que acha bom, gente que acha ruim, setor que gosta, setor que desaprova. Quando a gente adota as medidas fiscais para tributar um fundo fechado que nunca foi tributado na história do Brasil, é natural que você receba críticas sobre isso. Quando você melhora a administração tributária, fazendo programas de conformidade, querendo definir o que é o devedor contumaz, que tanto prejudica os atores importantes, é claro que quem é devedor contumaz vai causar problema, criar confusão. Então, eu acho que assim, eu vejo com muita naturalidade o que está acontecendo. Acho que é natural que os governos tenham aprovações que oscilem, momentos difíceis, momentos mais fáceis, mas eu acredito na nossa agenda. E acho que a agenda da Fazenda é uma fazenda que gerou muitos frutos para o país. Eu falei aqui de uma série de coisas, parece que eu estou correndo, mas é isso, nós estamos falando de uma série, até o remessa conforme, que nunca foi cuidado no país. A gente chegou no Ministério da Fazenda, era uma bagunça aquilo, nunca ninguém olhou. Você tinha uma alíquota de 60% que nunca foi cobrada, nunca ninguém fiscalizou. Hoje você tem um programa que é referência no mundo, tem gente escrevendo artigo no exterior dizendo é um programa que traz simplificação, menos burocracia e racionalizou a tributação de um tema que está sendo tratado nos Estados Unidos agora, na Europa. Então, é muita coisa. Agora, quem governa tem essa responsabilidade. No Ministério da Fazenda, a gente se vê com essa responsabilidade de endereçar os pontos que o país precisa, mesmo que corra risco. E a gente tem que assumir essas responsabilidades e melhorar. Se a gente falhou na comunicação em algum momento, vamos melhorar a comunicação. Para não passar, por exemplo, como o absurdo da fake news que foi o PIX, que é uma medida decente, uma medida institucional, que o Estado brasileiro precisa. E aí a gente tem essa maluquice de fake news e mentira, nua e crua. Então, a gente tem que melhorar a comunicação para não ficar nesse tipo de coisa, mas eu vejo com muita tranquilidade. Assim, a gente não vai mudar a agenda. A gente tem uma agenda, a gente acredita nessa agenda, essa agenda deu certo, tem dado certo. Resolveu todos os problemas? Não. Então, no primeiro ano eu lembro, mas depois da PEC da transição não vai ter ancoragem fiscal. Teve ancoragem fiscal. O novo marco fiscal foi muito bem recebido.
Ah, mas vocês colocaram um déficit zero, isso não é inacreditável, quando que vocês vão mexer? Os dois aqui me perguntavam, fala aí, quando que vocês vão mexer? Não mexeu, cumpriu o déficit zero. Aí no meio de 25, quando ninguém mais perguntava de déficit zero, porque já estava, não, vai cumprir, mas não é mais importante. Agora é a sustentabilidade do arcabouço. O arcabouço não é sustentável, agora também ninguém mais fala. Tem a dívida? Tem. Eu sou o primeiro a reconhecer que nós temos um problema na dívida pública. E temos que lidar com ele. Ninguém está se eximindo aqui, estou dizendo que está tudo resolvido. Mas a gente já venceu umas 4, 5 etapas que ninguém dizia que ia vencer. E nós temos que ir com cuidado. Também não adianta querer prometer fazer uma grande mudança para resolver a dívida, porque o problema da dívida ele é muito complexo, é um problema de décadas no Brasil. Não é um problema que você vai resolver com uma medida. Até a gente não pode gerar essa expectativa, que é uma expectativa que não é verdadeira. Então, o compromisso é de encarar de frente o problema e lidar com o problema. E quando você lida com o problema, é natural, porque você está lidando, você está sendo ativo, você está procurando, você está articulando com o Congresso, vai ao Judiciário, se expõe, e a crítica vem. Num país polarizado, a oposição inventa mentira, inventa história. Vamos lidar com isso, vamos trabalhar para que a gente explique melhor, convença as pessoas do que nós estamos fazendo. Então, respondendo a Bárbara, para concluir, a gente está muito tranquilo no Ministério da Fazenda e a gente acredita que essa agenda que a gente vem desenvolvendo tem que melhorar, poderia ser mais rápida, poderia fazer mais coisa, mas o sentido da agenda está correto e eu defendo e vou seguir defendendo para os próximos anos. Secretário, muito obrigado, foi um prazer, uma honra recebê-lo aqui no Jota, a entrevista foi ótima e aviso a todos os assinantes que estão acompanhando a gente que também ela vai estar disponível daqui a pouco no YouTube do Jota, tá bom? Obrigado, boa tarde a todos. Obrigada.